Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um vídeo da série de vídeos Quem é Quem? Nessa série de vídeos a gente conversa com pessoas importantes do departamento que continuam no departamento fazendo desse serviço o principal centro acadêmico assistencial de psiquiatria do Brasil. E hoje eu tenho a honra de conversar com o Dr. Salvador Pugliese. O professor Salvador, ele é formado em medicina aqui pela Escola Paulista de Medicina, fez residência também na escola, o mestrado ele fez também na escola, com orientação do professor Jair Mari, com orientação do Gilberto Safra, professor da USP de Psicologia, e é um trabalho sobre intervenções familiares, né, Salvador, em pacientes psicóticos, grupos. Isso, foi com os familiares dos pacientes psicóticos, atendia o grupo dos familiares, mas diferente da psicoeducação, até tinha também, mas era voltado para uma questão psicoterápica para eles, Sim. para os familiares. Não, e fantástico. E é algo que você desenvolveu e vem fazendo desde então no departamento, na supervisão dos residentes, é uma pessoa muito importante na formação de várias gerações de residentes aí que passaram, especialmente pelo CAPS, né, o antigo CAPS Unifesp, saudoso CAPS Unifesp, que tinha uma função ali importantíssima na formação dos residentes, especialmente no primeiro ano, e também nas pessoas que depois ficavam ali como voluntários ou então em grupos de estudo. Então, professor Salvador, é uma honra ter você aqui para conversar com a gente. E aí, a ideia dessa conversa é falar para os nossos jovens talentos, assim, para as pessoas do departamento, os residentes, os alunos de graduação, os pós-graduandos, enfim, para eles terem uma referência, assim, das pessoas mais importantes que a gente tem aqui. E queria, primeiro, te parabenizar aí pelos esses anos todos e pela carreira brilhante que você tem. E queria que você falasse um pouco como é que isso tudo começou, como é que foi aí, começou na medicina, na psiquiatria, me conta essa história. Bom, antes de tudo, agradecer também, para mim, acho que é algo de um vínculo afetivo muito grande com a escola, com o departamento de psiquiatria em especial. Esse ano eu estou completando 40 anos de Escola Paulista, né? Com exceção do ano que eu fui para o Exército, que mesmo assim eu vivia, era aqui no Ibirapuera, meu quartel, vivia aqui na escola. 40 anos! Eu entrei na Paulista em 81, eu fiz o primeiro ano em 1981, foi toda a década de 80 a 86 a formação, 87 o Exército, 88, 89 a residência. Eu imagino que está todo mundo me achando muito velho, porque se alguém falasse nos anos 80, que era de 40 anos antes, eu ia pensar isso. Mas é um prazer de estar falando disso tudo aqui do departamento, né? Me sinto muito ligado. Minha ideia desde bem cedo foi assim de ser médico, né? Acho que talvez um tanto de influências familiares, não do meu pai, mas do meu cunhado, que é bem mais velho que eu, que foi uma referência importante, né? Ele fazia faculdade enquanto eu ainda estava no primeiro grau. E acho que complementando essa influência, é interessante algumas coisas que a minha irmã fez, a esposa desse meu cunhado fez psicologia quando eu estava cursando o ginásio, entrando para o segundo grau. E eu já notei que eu tinha um interesse grande nas coisas que ela contava sobre teorias psicológicas. Então, acho que eu cresci um tanto nesse ambiente de se falar de medicina, mais de psicologia, e eu acho que isso foi já sedimentando alguma coisa que, claro, que já havia uma identificação minha, né? Uhum. Eu não sei se eu vai contar tanto da vida, mas no começo, foi uma situação interessante, porque meu pai, na época, ele tinha empresa e o sonho dele era ter um filho engenheiro. Eu era a última chance dele. E tive que decepcioná-lo. Porque quando chegou no meu colégio, era uma coisa assim, aos 14 para os 15,
na época, a gente tinha que ir para o segundo grau já profissionalizante até, e já voltado para as áreas. E daí parecia um drama para mim, e foi naquela época, porque eu ainda, acho que um pouco na insistência do meu pai, pensei na questão da engenharia, e eu acabei indo fazer um teste vocacional, que tanto de aptidões como de interesses, né? Uma orientação vocacional. E eu fiz com uma psicóloga, professora, uma terapeuta junguiana, que era professora da minha irmã, inclusive, na época tinha sido a Malvina Esther Muscati. E foi, assim, algo interessante, que eu não só fui para orientação, acabei iniciando uma terapia com ela, e que também foi um modelo profissional, aí que me influenciaria. Acho que não só me ajudou a escolher por esse ramo que eu acabei seguindo, como foi assim um modelo profissional já. Foi, eu acho que uma 100% efetiva essa orientação. Não, é impressionante, né? E o contato com a psicoterapia cedo, né? Tanto com a influência da sua irmã, né, falando sobre psicologia e tal, quanto a sua experiência pessoal de terapia, né? E até quase que se antecipando à formação, né? Sim, é verdade. Eu acho que tanto já tinham um pé na área, os dois, né, que não é isso que eu costumo dizer, não é comum você chegar para um cara de 14 para 15 anos e falar, olha, por causa disso ou daquilo, talvez fosse legal você continuar depois da orientação fazendo terapia, o cara virar e falar assim, não, é verdade, eu também acho. E seguir em frente aí alguns anos com ela, né, no período de adolescência. E aí foi fazer medicina na escola. Medicina na escola, né? Acho que foram aí uns anos, como sempre, assim, na faculdade de medicina, um tanto pesados, assim, no sentido do volume da matéria, tudo, né? Tudo muito, muito grande, mas eu acho que, de alguma forma, eu não fiz medicina pensando na psiquiatria já como algo decidido. Mas eu acho que durante os anos foi algo que, de uma forma latente, sempre teve mais ou menos presente como uma possibilidade. Aí, por umas questões assim, né, acho que de interesse pelas áreas, acho que é também pesando um tanto o estilo de vida, né, assim, confesso que assim na faculdade de medicina, embora eu achasse tudo interessante, tudo, mas eu não me via muito naquela questão de uma cirurgia, de uma GO assim enfiado num hospital dando plantões. Então eu acabei por, acho que foi uma coisa que pesou também. E daí no quinto ano eu tive uma passagem que foi muito feliz aqui no departamento de psiquiatria, do meu ponto de vista pessoal, que me influenciaria bastante também, acho que inclusive na decisão, porque nós passávamos principalmente, meu grupo, com 3 pessoas do departamento na época, que era a Ana Luísa Bittencourt, o Mário Alfredo Di Marco e a Jo Benetton. Eram as 3 pessoas com quem ficávamos. Todas foi uma experiência muito positiva. A Ana ficava com a gente na enfermaria, ela era da equipe da enfermaria na época, né? E o Mário na parte lá dos atendimentos, que a gente fazia algumas entrevistas com o paciente e ia discutir com ele, né? E foram influências muito positivas. Eu acho que, para mim, assim, perceber que era um lugar que eu tinha uma identificação grande, algo que talvez eu não tenha tido em outras enfermarias, que acabava o horário da gente de estágio lá na enfermaria, meus colegas iam embora e eu lembro de tardes, pelo menos algumas vezes, eu ficava além do tempo, conversando com as pacientes, de repente, sem informação nenhuma, tinha um grupo informal lá, que você sentava lá no sofazinho, chegava uma, chegava outra, e estava eu e as pacientes conversando lá, né? Então, acho que eu percebi que era um lugar que eu tive já naturalmente
um interesse maior do que em outras enfermarias, em outros setores, né? E o Mário também foi, assim, uma influência, uma referência, né, como terapeuta, tanto que quando eu voltaria uns 3 anos depois para ser já como R1, eu bati o pé que eu queria fazer a manhã de psicoterapia do Mário Di Marco, nas segundas-feiras. E até o pessoal falava na época, Salvador, mas você está fazendo um grupo de estudos de Freud, de psicanálise, que na época, no ano do Exército, eu comecei um grupo de estudos a participar de um grupo de estudos em psicanálise com o Darcy Portolesi, da Sociedade de Psicanálise. Mas era tão forte a referência assim, para mim do Mário que eu insisti. Daí vinha também o Jair Fuchs, que na época passava por todas as manhãs, ou praticamente todas, para falar dos grupos, enquanto o Mário era a questão individual. E o Mário era um junguiano que sabia de tudo, né? Assim, ele fala, às vezes ele ia dar uma referência, ele falava, olha, aqui talvez pelo Freud a gente pensaria isso, a Melanie Klein falaria isso, o Jung. Então, foi uma influência forte, que eu acho que pesou muito também na minha decisão no ano seguinte de fazer psiquiatria. E quanto essas referências são importantes, né, Salvador? Assim, de figuras que marcam a nossa formação e o professor Mário fantástico, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o que veio aí junto aí, que eu não contava, mas o Fuchs também foi uma influência muito legal, né? Muito boa. E aí a residência, como é que foi essa formação mais intensiva em psiquiatria? Como é que foi a experiência? Então, eu cheguei muitíssimo animado, né? Depois de um ano um tanto contrariado no Exército, que tudo que eu fiz foi... no ano do Exército eu também tive essa questão de... Tentei fazer algumas coisas paralelamente para não ficar parado, né? Esse grupo de estudos iniciado então. E também fiquei como voluntário numa clínica que tratava de dependências químicas, né? E daí, no ano da residência, eu cheguei muito animado, assim, com uma motivação muito grande. Você já tinha passado na prova quando foi para o Exército? Não? Sim. Já estava com a vaga garantida. Né? Então foi um ano, assim, com menos preocupações, né? Sim. Foi um ano mais tranquilo. Acho que acabou, né? Como eu falei, fiquei aqui na Ibirapuera mesmo, aqui da própria formada na escola também, foi um ano mais sossegado, e daí eu cheguei já na enfermaria, muito motivado, né, e fiz o R1 assim, muito naquele pique. O R2 eu acho que eu já dei estava já naquela transição já tinha passado a festa, você começa a ver os lados mais pesados da psiquiatria também, né? Sim. E a expectativa de cair na vida, né? Logo depois que terminasse a residência, já não foi nesse ímpeto todo, deu uma baixada, mas mesmo assim foi legal, foram passagens bastante importantes, né? E foi isso, assim, mas uma formação excelente da escola, né? Acho que não há o que dizer, né? Que a gente aprende com muita gente, né? As experiências na enfermaria era muito forte, né? Na época, não que não seja hoje, claro que sim, mas assim nós passávamos 9 meses entre os 2 anos na enfermaria. Era 3 meses, ou 3 ou 4 meses, acho que eram 4, no R1, e no segundo, acho que 10 meses, e no R2 eram 6 meses. Era uma parte assim forte, né? Mas foi muito, muito positivo. E você mencionou isso o pique aí durante a residência, né? O professor Luiz Antônio Nogueira Martins, naquele livro, na minha época a gente recebia esse livrinho assim do professor Luiz Antônio, que falava sobre
o residente, a residência médica, a parte emocional, e tinha um gráficozinho dele falando justamente isso, né? A motivação no primeiro ano é super grande, assim, aí no segundo ano ia caindo, e tinha um fundo do poço ali no meados do terceiro ano, que é essa expectativa. Putz, já tô de saída, tô saindo, já tô cansado, né? É algo até importante. Para mim, me ajudou muito na época da minha formação, assim, entender que esse momento que eu estava vivendo ali de mais ansiedade, dificuldade, era um momento compartilhado, né? Olha, Elson, e você sabe que é muito interessante você me contar isso, porque na época acho que eu mergulhei muito na experiência pessoal, não tinha essa ideia geral, né? Eu acho que como eram 2 anos, de certa forma eu acho que eu antecipei um tanto, né? E eu acho que também até, talvez até eles mesmos, o pessoal da equipe fixa na época falou que assim eles tinham aquela expectativa da minha volta, né? Que eu passei naquela motivação assim no. Desculpa, aqui uma Não. tentativa de ligação. O envolvimento muito grande no R1, daí ficou aquela expectativa da minha volta no R2, e daí eu já estava nesse período de uma certa baixa. Tive uma paciente no R1 que tinha um quadro catatônico, né? Foi assim, tipo, o primeiro, segundo dia, e foi um caso de um envolvimento muito grande. Então, assim, cedo eu estava correndo o hospital todo por conta de interconsultas. Foi um caso muito marcante. Foi para a reunião clínica do departamento, na época, o que seria o jornal hoje, né? Acho que outras pessoas aqui possivelmente já tenham falado. Era um evento assim, com todo o departamento, né? Se não me falha a memória, até nas tardes de quinta-feira. Eu já ia até quando eu era quintoanista, depois que eu já vi o meu interesse, né? E, e aí a gente apresentou esse caso, foi um caso que só viria a melhorar com ECT. Acho que está interessante, né? Assim, no sentido de abrir a cabeça aí para as indicações, né? Acho que eu estou citando isso porque eu acho que esse caso também fez parte desse meu envolvimento, desse meu bom desempenho aí como R1 e tal. E daí no R2 foi essa baixa aí do Luiz Antônio, né? Que o Luiz Antônio descreve, melhor dizendo. Não, eu acho que todo mundo sente isso em algum momento na residência, e é importante a gente poder falar disso, né? Assim, porque todo mundo que está na formação às vezes se sente muito só, né? E não sei se você teve isso, Salvador, mas eu vejo por mim, assim, é muito difícil buscar ajuda quando você está estudando psiquiatria, né? E aí você, putz, vou me expor aqui, vou falar com alguém do departamento. Não sei se Não, você já lidou com isso alguma vez, não pessoalmente, mas ou com outras pessoas, assim. eu acho, Elson, acho que 2 aspectos disso. Primeiro, dessa minha experiência, eu fazia já na época análise como uma terapeuta de fora, né? Que eu já era minha terapeuta desde o final da faculdade, e me ajudou bastante na época. Mas é algo também interessante da gente pensar na atenção com os residentes que passaram e que vão passando, né? É algo que é natural e acontece mesmo, assim, né? De em algum momento, cada um no seu serviço, perceber que a situação não está fácil para algum residente, né? Acho que a gente está novinho, ainda sem muita formação, se formando, melhor dizendo, com situações bem graves, né? Depois, no momento seguinte, também já tem uma demanda financeira de você começar a ganhar vida, se sustentar, se estabelecer. Então, foi assim, é um período realmente de muitas inquietações, né? E no começo, eu acho que talvez quando a gente é R1, tende a ter uma coisa mais protegida do R2, obviamente. Eu falo disso, que é no meu ano, como estou dizendo, eram 2 anos, mas daí já começa conforme, o que é natural, conforme você vai se graduando, se vai esperando mais de você, né? Sim, sim. E depois a vida fora da residência, como é que se encaminhou, Salvador? Bom,
foi melhor do que eu podia esperar nesses momentos aí do RG1, do RG2 que eu falei, porque eu tive numa passagem no ambulatório algum caso que eu atendi de um paciente com esquizofrenia, e daí, na época, estava começando a se montar o PROESC. Eu estou falando de 1990, final de 89 e 90. E daí o Jair Mari chegou a supervisionar o caso, né? E acho que, de alguma forma, veio uma conversa lá de que eu pudesse estar começando a frequentar o, então, Informação PROESC, né? Uhum. E eu já continuei no serviço de uma forma voluntária no início de 90, depois que eu terminei a residência. E daí eu já comecei o trabalho lá, e paralelamente a isso, eu entrei num serviço público que era o Ambulatório de Saúde Mental da Centro, que era, na verdade, nada mais do que onde é o CAPES Itapeva hoje. Tinha a casa na esquina, que já era o CAPES, né, Itapeva, o Hospital Dia Itapeva, acho que a gente falava na época, e do lado, aquele prédio mais de consultórios, era o ambulatório. E eu trabalhei lá por 1 ano e meio, mais ou menos. E depois eu viria comissionado para a escola. E daí eu fiquei já... O vínculo mudava, comecei a fazer parte do ambulatório didático, e daí era também, eu supervisionava os residentes, continuava no PROESC. Estava Ladislau, o Jair Fux, o Blay. Era um período também assim, muito interessante, a gente aprendia muito assim, com os colegas, o Arthurzinho também, eu acho que depois começou a vir também conosco. E daí eu fui ficando mais assim, acho que a ligação maior era o PROESC, né? Até o final de... Isso foi de 90 a 98. Aí, quando chegou mais ou menos em 94, 95, teve a entrada para o mestrado, com o Jair, de meu orientador, e eu pensei, eu tinha um interesse, estava uma coisa vaga, né, assim, no estudo das famílias, e eu comecei a fazer um grupo, participar de um grupo lá no PROESC, que a Sandra, o pessoal do Serviço Social já fazia, e comecei a procurar uma leitura dinâmica do que se passava lá, uma forma de acolher, né, as ansiedades, os sofrimentos desses familiares, né? E daí estava um pouco desencontrado, um tanto desencontrado no início do dia, no curso de metodologia, veio como convidado o Gilberto Safra falar sobre psicanálise. Quando eu ouvi o Safra falando, eu falei, olha, acho que é o que mais se encontrava com o que eu pretendia fazer, né? E daí eu conversei com o Jair, de convidá-lo para orientar, o Jair foi super aberto, e aí eu fui conversando com o Safra. Na época eu também fazia uma supervisão com uma psicanalista dos meus atendimentos do consultório, e assim, na época, ele começou, olha, você vai fazer grupos, você precisa ler o Bion. Daí eu comecei a ler a dinâmica de grupos do Bion, para não entender nada sozinho, né? E daí eu comecei, não era fácil, daí eu comecei a levar os grupos para o Safra, e o Safra falava, olha, isso que você está falando é tal dinâmica que está acontecendo, é um grupo de trabalho, tal, no momento eles estão regredidos, tal. E aquilo começou a fazer um sentido para mim. E, então, assim, na verdade, a tese era um estudo qualitativo, e era para desenvolver um método de atender, uma técnica de atender os familiares. Eu estudei bastante a dinâmica de grupos do Bion,
E depois de uns anos, como eu tinha tido uma passagem um tanto identificada na enfermaria, né, a Vilma e o Tonhão estavam montando o nosso, então, Hospital Dia, que ficaria o nosso CAPES, né? Uhum. E daí eu passei a trabalhar lá com ele, saí do PROESC. O PROESC, então, já fazia esse grupo de familiares desde 95. Daí, quando eu fui para o CAPES, passou um tempo, eu também comecei a fazer esse grupo lá. Uhum. E algumas pessoas começaram a se interessar por essa questão que eu falava dos grupos, da dinâmica, e daí com alguns residentes, alguns estagiários, a gente começou a fazer um grupo de estudos dentro do CAPES, que era baseado no início nessa dinâmica de grupos do Bio, que para mim é algo que eu consigo, faz sentido muito até hoje, falo ainda, né, para os residentes, e daí, assim, a Fernanda Santoro já, então, estagiária de TO, depois passaria para a equipe fixa lá no Hospital Dia, também se interessou, e a gente começou a fazer esse grupo de estudos aí por muitos anos. Depois a gente foi mudando, foi trazendo também alguma coisa da Melanie Klein, de outras teorias. O Salvador Bianco, posteriormente, passou também a fazer parte desse grupo de estudo por muitos anos. E então aí foi para mim algo importante também, não só pelo peso que tem a tese para mim, mas para a questão do quanto eu me familiarizei com essa dinâmica de grupos do Bio, né? Uhum. Junto. Então, acho que foi por aí. Eu acho que, não, passar no grupo de família com você é uma marca, assim, da residência, pelo menos na minha época. Agora, no Hospital Dia também tem esse grupo, Salvador, ou não? Então, antes da quarentena, tem, mas eu não estava com ele. Antes, Ah, um pouquinho de chegar à quarentena, eu e a Paula estávamos começando a atendê-lo presencialmente, no fim de 19. Daí, quando veio a quarentena, pararam as sim. atividades grupais e daí alguns dos estagiários ainda conseguiram experienciar online, né? Mas daí foram, não só o grupo, foram 20 anos aí, eu acho quase 20 anos lá na equipe do CAPES, né? Eu fico muito contente com isso que você está falando. Na época, muita gente, assim, eu acho que o Ari mesmo, às vezes lembra aí da experiência do grupo, né? Me falou alguma coisa. Era uma coisa que eu acho que pegou mesmo bastante, fez um sentido para as pessoas, né? Não, demais, demais. E o melhor disso tudo, assim, é o benefício para as famílias e para os pacientes, né? O impacto que isso tem no cuidado, né? É óbvio que a gente que está aprendendo, a gente tem, às vezes, maior ou menor capacidade de compreender ali a importância, né? Mas para as famílias e para os pacientes é algo fantástico, né, Salvador? Acho que você podia até falar um pouco da sua experiência, assim, de como essa intervenção pode ser útil. Então, isso é interessante porque foi algo que era um grupo que teoricamente seria um grupo aberto nos serviços, né? Isso se repetiu tanto nesses anos no PROESC como posteriormente no Hospital Dia. Era um grupo aberto para conversar sobre as questões dos familiares, esse seria o foco. E realmente foi, né? Nós percebíamos já num dos capítulos da tese as questões de quanto os familiares, junto com os pacientes, se sentiam estigmatizados, se sentiam culpados, se sentiam responsáveis pela patologia. E na época eu acho que ainda tinha um tanto mais forte do que hoje, algo que eu acho que foi com as evidências se enfraquecendo, algumas teorias que até viam a família um tanto como causa da esquizofrenia, né? Sim. E nunca foi a nossa ideia, e a ideia, na verdade, era mesmo a de dar um espaço para essas pessoas serem tratadas, né? Então, a ideia, não tendo obrigatoriedade, o grupo sendo aberto aos familiares no serviço,
mas se formava um núcleo, né? Um núcleo que ficava muito assíduo. E que eles iam começando a trocar. No início, até pela expectativa, né, que o médico lá, o Salvador, ia, ainda com esse nome, né, ia trazer as respostas, as dificuldades dos parentes, como é que eu trato disso, daquilo. E a ideia era, não que eu não pudesse falar, até no fim eu falava algumas vezes, mas era de colocá-los para pensar, né, para se acolher. E a ideia era realmente que eles pudessem ter eu ficar numa coordenação, não numa dependência de mim, que até tem a ver com a teoria do Bion, de um grupo mais maduro, não um grupo dependente. E eles começaram isso se formou, né? Eles começavam a ter uma inter-relação, alguns membros do grupo ficavam como uma referência, então, uma questão que muitos desses familiares, você vem a perceber, que eles são sozinhos, eles têm uma casa, têm às vezes o marido, têm os filhos, mas geralmente é a mãe ou é um dos irmãos, alguém que assume aquele paciente mais, né? Não é algo muito pesado. Lá nesse espaço de compartilhar, eles não só se acolhiam, como pensavam em soluções, em resoluções para questões do dia a dia, né? E eu acho que assim um bom retorno, um bom indicativo de que tinha uma validade à intervenção foi assim que, atendendo dessa forma terapêutica, o grupo se manteve os anos todos que eu estive lá no CAPES, né, que estivemos juntos lá no CAPES, esse grupo aconteceu, né? Foi uma experiência forte lá no PROESC, né? Tô até aqui, curiosamente, aqui com uma caneta que eu ganhei de despedida dos familiares do grupo quando a gente estava terminando o serviço, que foi algo afetivamente assim muito forte, né? Eu acho que até assim a passagem pelo campus durante tantos anos, né, com aquela nossa justa fama da questão psicodinâmica, acho que as pessoas lá eram muito formadas para isso, fazia os grupos de estudo em outras linhas, que contribuía demais, o Atílio, com a questão não só da psicossomática, dando aula no SEDES, o Tonhão, uma figura tão importante para a gente lá no hospital, acho que um ponto de equilíbrio, né, das dificuldades, das diferenças, e todos tinham como a Vilma dizia, algum pé na psicanálise, né? Eu, particularmente, tinha também, tanto fazia esses grupos de estudo, essa intervenção, mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa que, acho que se eu tivesse que me definir dentro da psiquiatria, eu acho que a questão é o casamento da questão da psicanálise com a questão da psicopatologia, da psicofármaco, né? Que para mim, não sei, eu acho que é uma coisa que é um tanto natural, eu busco, mas eu acho que eu consigo, não só eu, acho que é uma característica de um monte de gente do departamento, esse casamento das duas coisas, né? Porque, paralelamente aí, eu fui nessa experiência da aula, quando chegou uma certa altura, lá em 99 para 2000, 99 que eu tive um convite para dar aula de psicopatologia num curso de psicologia, né? Era um dos campos da Uniban, né? E daí eu aceitei, estava ainda no período mais inicial da vida, achei que era um dinheiro agregado lá e uma experiência também, né? E daí eu comecei a fazer a dar aula no curso de psicopato, né, para esses alunos do terceiro ano, levava-os no Hospital do Mandaqui, nas manhãs de sábado. Depois a gente perdemos o espaço do Mandaqui, fomos para o João Evangelista. E daí, então, tinha aula teórica na semana, e não todo sábado, mas alguns sábados, nós íamos para aula teórico-prática. E que eles entrevistavam os pacientes,
E eu fazia um curso bem de psicopatologia mesmo, não era voltado a um entendimento psicanalítico das patologias, né? Era um curso muito DSM, muito, na época, o Kaplan, livro base assim, do curso, né? E foi uma atividade que eu gostei muito também. Claro que você está trabalhando com o PROESC, você está com as psicoses na ponta da língua, mas daí você ia dar aula de transtorno ansiedade, ia dar aula de transtorno obsessivo, né? Então, para mim, também foi algo que me ajudou bastante, né? A experiência, a questão das aulas, acho que ficar mais familiarizado com os critérios diagnósticos também. Então, foi uma experiência bem forte. E eu fico pensando também, uma das dificuldades que o psiquiatra tem é se comunicar com as pessoas que não são da área, né? E um aluno de graduação, seja da medicina, seja da psicologia, apesar de estar estudando aquele tema, tem um pouco dessa, me corrija se eu estiver errado, me dá um pouco essa sensação de conversar, de conversar com alguém que precisa se aproximar daqueles conceitos, né? Eu não sei se isso te ajuda. E eu fico pensando até nos familiares, né? Num grupo de familiares, o jeito de se comunicar tem que ser muito cuidadoso, né? Não dá para ter nada, não dá para querer ser técnico no jeito de falar. Eu não sei se faz sentido isso. Sim, sim. E conforme o grupo com quem você está falando, você jeitos diferentes de falar com diferentes grupos, porque, por exemplo, na psicologia, né, nós íamos no hospital. Na verdade, eles tinham um certo preconceito, né, com a psiquiatria, às vezes reforçado até por alguns colegas que eram amigos meus, de tomar café lá na faculdade e tudo mais, com a psiquiatria, com medicamentos. Mas eu fui vendo, né, como é que era, que eles já chegavam com certo preconceito e tudo. Mas, com o passar, eu percebi que as próprias visitas do hospital ajudavam-nos a perceber muitas coisas, né? Eu lembro que os alunos chegavam muito e viam um paciente com uma sintomatologia negativa no hospital, confuso. Professor, não são os remédios que estão deixando ele assim? Né? Daí, com o tempo, eles iam vendo, eu ia explicando, era uma conversa, né? A questão da medicação, eles começavam a ver que 100% das histórias dos pacientes que estavam lá internados estavam bem até há tantos meses atrás, quando parou a medicação, quando começou a tomar regularmente a medicação. E então era uma conversa com eles, né? Uma conversa e outra diferente com os alunos do quinto ano, que é algo que eu fiquei muito tempo nessa atividade com os internos. Alguns dos residentes, inclusive, também passaram comigo, com a Vilma, com o Atílio, o Tonhão, né? Essa atividade da segunda-feira à tarde, né? E que a gente tinha com os alunos do quinto ano, ambulatorial, era outra conversa já com os alunos da medicina, um outro jeito de chegar, às vezes um outro tipo de preconceito, de alguns, não de todos, né, da psiquiatria como uma especialidade um tanto à parte, mas também tinha umas turmas que eram muito agradáveis da gente conversar. E uma outra conversa, como você bem falou, assim, muito cuidadosa, com os familiares dos pacientes lá do PROESC, e depois um sofrimento muito grande, né? Diagnósticos graves. Eu sempre tive uma relação muito afetiva e empática com eles, né? Assim, no sentido do sofrimento, do desapontamento, né? Então, um jeito muito cuidadoso, acho que muito de ouvir primeiro os familiares, para depois, em cima de como eles sentiam a coisa, você poder estar dando a
a devolutiva, né? Então, acho que sempre foi. Até porque as soluções para lidar com alguém com transtorno mental no dia a dia, elas são... Talvez os familiares sabem muito mais do que nós, né? Os psiquiatras que os vemos em uma consulta por mês, sei lá, né? Sendo, olha, esse é um ponto, Elson, que assim, era valorizar também a questão do pensamento deles, né? E não é por uma questão, é de fato, porque era uma coisa construída junta lá no grupo. Nós tínhamos momentos que era aquela questão que o Bion fala do grupo de trabalho, né? Que é um momento maduro do grupo, que todo mundo se debruça diante de uma dificuldade e procura, com as suas experiências pessoais, suas contribuições, todos juntos, pensar em alguma solução, ou pelo menos uma elucidação aí da dificuldade, né? E era realmente, vamos dizer que eu chegando com conhecimento da psiquiatria, da psicologia, o outro com a experiência que ele já tinha tido com o filho dele. Quantas vezes a gente, no começo, percebe alguém falando, doutor, meu filho está piorando. Não, ele está bem, você não está vendo que ele não está, em outras palavras, não vai falar assim, mas não está delirando, não está alucinando, está... Doutor, eu conheço, ele está ficando um pouco diferente. E eu tenho experiências de, quando eu era novinho, ter subestimado algumas dessas falas. E depois de alguns dias, aquela fala se confirmava, você percebia que que o paciente não, já estava dando alguns discretos indicativos que os familiares percebiam, né? Então, assim, foi de um aprendizado muito grande toda essa experiência, né? Assim, eu aprendi muito com eles mesmo, né? E eu tô lembrando, Salvador, disse que o Bion, ele vinha muito em São Paulo, né? A sociedade aqui de psicanálise tem muita influência do Bion e ele vinha bastante e tal. E dizem que numa determinada reunião alguém foi fazer uma pergunta e falou: olha, eu sou bioniano, né, um analista bioniano e tal. Aí fez a pergunta. Aí o Bion falou assim: como é que você chama? Aí o cara falou: sei lá, Joaquim. Então, na verdade, você é um analista joaquiniano. Muito bom. E aí eu ia te perguntar, como é que a gente faz para aprender essa terapia em grupo de familiares salvadoriana? Olha, olha, falou bem, viu? Porque realmente assim o Safra me contou de ter visto o Bion pessoalmente, isso que você está contando, né? Dele ter estado aqui, ter falado tudo, do jeitinho dele. E lendo um tanto sobre ele, dá para imaginar bem ele tendo essa resposta. Na verdade, o livro, que é o livro base, né, o Experiências com Grupos, é um livro que ele fala dessas dinâmicas, ele traz as experiências dele e tudo, mas é um livro muito mais de conhecimento teórico sobre a dinâmica de grupos do que a técnica em si. Eu confesso que até esse comentário, essa sua pergunta tem muita relação, porque eu acho que o jeito de entender é todo Bion, é muito Bion, vamos dizer. Mas, assim, o jeito de conduzir, não, né? Ele não entra muito na técnica que ele usava, mas você deduz de exemplos que ele dava, de como que ele estava diante de certas situações. E realmente não era da forma que eu conduzia, né? Eu acho que eu tenho uma característica assim um tanto mais ativa, mais falante, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes que eles podem se queixar de N coisas de mim, mas eles nunca vão falar que eu era aquele terapeuta que não falava nada, né? Porque não é meu isso, né? Eu comecei, acho que numa forma mais ativa, principalmente no decorrer dos anos, a me colocar mais com os familiares. Não no sentido de faça isso, faça aquilo, mas assim no sentido de propor
possibilidade juntos, né, de questionar juntos. Então, eu acho que talvez eu tenha, não sei se cabe aqui, mas um exemplo, já que você perguntou, que eu acho que é uma coisa que é um fato que ilustram tanto isso. Teve uma vez eu atendi um grupo que ele estava de familiares que ele estava muito hostil. E estava, não diretamente comigo, mas estava um clima um tanto de queixoso, de falar mal de terapeutas, de psiquiatras, não de nós lá do centro. E eu lembro que eu senti que era um grupo, como o Bion descreveria, mais regredido, né? Um grupo de luta-fuga naquele momento, predominaria. E eu acho que talvez se fosse o Bion, pelo que me parece, dos exemplos que ele dava no livro, talvez ele pudesse apontar essa dinâmica. Estou sentindo que está um clima tenso no grupo. Da minha experiência, eu acho que possivelmente eles podiam virar e falar: Salvador, imagina, você que está vendo essas coisas assim, talvez de uma forma mais educada, eles nem falassem isso. E eu lembro que eu comecei a pensar por que eles estavam mais regredidos, né? E me caiu a ficha que eles poderiam estavam muito inseguros e até com a troca de equipe. Eles se ligam ao residente, aos terapeutas que estão passando, às vezes coincide de estar uma turma que... Tem turmas, a gente sabe disso, né? Que são muito marcantes, né? Em determinado momento, juntam residentes que estão muito envolvidos naquela época. E daí eu comecei a falar com eles sobre o porquê que eles estavam sobre a troca. Nem apontei a dinâmica. Sobre a raiz do que eu entendi. E eu sei que na hora que eles começam a falar da insegurança com a mudança, de por que tinha que ter sempre esses rodízios e tal, e a gente começa a falar sobre o que pode estar por vir, reassegurar que a equipe fixa, a coisa baixou, né? Mudou esse clima beligerante que estava predominante. Então, eu acho que se, modestamente, eu posso falar de alguma coisa que é mais minha do que dele, no jeito meu de atender, é um jeito de, talvez, concluir, né, de apontar. Mas eu me acho precioso falando isso, eu tenho uma certa vergonha, mas é verdade. Não, Salvador, não, mas você é um patrimônio aqui do nosso departamento e o grupo de família que você faz foi muito marcante, assim, na minha formação. Eu acho que uma dificuldade na minha época é justamente isso, né? A dinâmica de grupo, ela se constrói ao longo do tempo, né? E você, na minha época, o estágio era de alguns meses, ou 3 meses, se eu não me engano. Você pega um fragmento muito pequeno, assim, né, do desenvolvimento, né? E fica muito mais uma impressão, assim, um modelo de você como terapeuta, e não necessariamente a gente consegue acompanhar o grupo de uma maneira mais consistente, né? Não sei. Você sabe que isso, eu recebi um elogio não presencial sobre essa questão de grupos que foi para mim muito marcante, porque, como eu falei, o Jair Fux era um psicanalista que, na época, ele era a referência de grupos do departamento. Sim. Muito. E ele, de fato, né, assim, acho que uma coisa... E daí teve uma vez, ele estava dando para uma turma de residentes aí lá dos 2005, 2006, acho que a turma, talvez até a turma do Ari, não tenho certeza, né? Daí que a Thaís Moriyama que me contou dessa história, que todo mundo, na hora que o Fux começou a falar de grupos, eles começaram a se reportar muito às experiências que eles tinham tido comigo. E daí, para quem conheceu o Fux, acho que dá para visualizar bem esse tipo de piada dele. Ele virou e falou: olha, vocês ficam falando muito do Salvador, mas vocês querem saber? O Salvador aprendeu a fazer terapia de grupo comigo. Foi um elogio. É um elogio, com certeza. Eu tenho a impressão que a minha turma foi a última turma que o Jair estava supervisionando no R3, se eu não me engano. Que bom que ainda tiver essa sorte aí.
Não, mas e a experiência contigo, né, assim, de admirar o seu trabalho, ainda que por um período curto, mas muito mais de ver o retorno das pessoas, né, e enquanto atendia lá os pacientes do CAPS, né, o quanto os familiares perceberam o retorno dos familiares, o quanto era importante para eles a permanência no grupo, a atividade do grupo. Então, isso deixa uma marca mesmo, né? Assim, acho que não é tempo suficiente para a gente aprender a terapia salvadoriana, mas é um tempo suficiente para a gente te admirar muito. Assim, é realmente algo fundamental aqui para o departamento. E, Salvador, a gente está chegando no final assim, do nosso horário, desse encontro. E me conta como é que está agora, assim, as suas atividades, o que você tem feito, quando é que você vai escrever o livro da terapia salvadoriana? Me conta as perspectivas atuais, assim. Olha, então, acho que agora é um período um tanto diferente, né, para a gente, em termos de atividade. Até quando você me pergunta, a gente fala sobre o grupo, que eu e a Paula, a enfermeira do CAPES, estávamos começando a fazer dos familiares a participar e vem a pandemia. Possível que em algum momento até pensamos em retomar, mas eu estou lá no Hospital Dia, né, fazendo as supervisões dos residentes, um pouco presencial, um pouco à distância, né? Tanto a supervisão médica, junto com a Mariane Noto, e as supervisões de mini-equipe, né? É um serviço que eu estou, assim, com uma equipe muito identificada, gosto muito do serviço, e estão desenvolvendo essa atividade lá. E a prática aqui no consultório, né? Que eu tenho essa dupla ação, assim, dupla atuação, que eu digo dos pacientes que eu medico, mais aqueles que eu faço terapia. E na prática, eu acho que por conta dessa característica, eu percebo que essa divisão serve para alguns. Tem uma boa parte que fica num bosado aí no meio do caminho aqui, né? Que gente que se medica e faz intervenções com frequências distintas, né? Então, assim, é isso. Do livro, eu peço que, na verdade, não seria muito do meu jeito de trabalhar, mas eu acho que essa questão do Bion, da dinâmica de grupos, eu estou falando muito do Bion, acho que quem me conhece mais sabe que não é que eu tenho o Salvador Bianco, acho que a Raquel, tem pessoas no departamento, o Geraldo, sabem muito do Bion, né? Eu entrei, às vezes as pessoas me relacionam ao Bion, mas eu sei muito dessa coisa da dinâmica de grupos. A parte outras da teoria dele não me aprofundei tanto, não por falta de identificação, mas o que eu digo é que eu penso às vezes não sei se daria um material possível que começando a escrever desenvolvesse, ainda pensava nisso hoje cedo, de uma aplicação prática dessa teoria, porque é uma teoria que eu acho que a gente conversando com os pacientes no consultório, acho que todos nós ouvimos muito questões de trabalho, questões institucionais a partir de um paciente nosso, né? Eu acho que essas dinâmicas estão presentes nas instituições de trabalho, nos grupos terapêuticos, às vezes dá até para fazer umas extrapolações para o macro, né? Para movimentos políticos, sociais. Então, eu acho que é uma teoria, eu penso às vezes talvez com esses relatos de pacientes em ambientes de trabalho, tudo, escrever um livro, mas não tenho uma tradição muito de escrever, viu? Eu preciso desenferrujar aqui e começar Não, porque a gente manter essa tradição de grupos aqui do departamento, né? Assim, do mesmo jeito que a gente precisa do mesmo jeito que você aprendeu com Jair Fuchs, a gente precisa ter discípulos aqui do Salvador. Olha, eu acho que nem tanto quanto o meu mestre aí, Jair, mas assim, acho que alguma contribuição das experiências desse tempo dá para dar. Fantástico. Salvador, olha, foi fantástica a conversa contigo, adorei. Sempre nessas conversas, assim,
a gente, por mais que a gente se conheça há vários anos, assim, sempre aparecem coisas novas, né, assim, peculiaridades novas. E aí, considerando que essa é uma conversa voltada para os mais jovens do departamento, para quem está entrando no departamento agora, que conselho que você daria, que dica que você daria, o que você falaria para eles poderem sonhar com uma carreira tão brilhante quanto a sua, Salvador? Então, olha, obrigado aí pelo brilhante aí, mas eu penso assim, eu acho que algumas coisas que eu acabo falando para eles, eu acho que como, não sei se todo mundo que está envelhecendo começa a ficar um pouco repetitivo às vezes, mas hoje, antes da gente conversar, eu e a Mariane Noto estávamos dando uma supervisão, que é uma hora só dos residentes médicos lá no Hospital Dia. Eu estava online, estava online, uma parte presencial lá. Eu estava aqui no consultório. E a Mariane usou uma expressão que eu acho muito feliz, que é a questão do mundo real e do mundo que a gente estuda, né, na vivência com os pacientes. Eu acho que, às vezes, os residentes precisam tomar ficar abertos à prática, que a gente não está numa ciência exata. E os estudos são super importantes, e todos nós nos baseamos eminentemente neles, né, para poder tomar nossas condutas, nossas decisões. Acho que a gente está, tristemente, numa discussão no país sobre a questão da importância da ciência e pessoas que negam a ciência, né? Mas eu acho que eles manterem a cabeça aberta. A gente tem pensado aqui no Hospital Dia, não é o caso que as outras passagens não sejam felizes, mas que coincide sempre que a primeira turma tem tido experiências muito positivas, não só as primeiras, né, de fato, mas marcou, né, assim, nesses últimos 3 anos, e a gente pensa que uma das coisas não é também que eles chegam com a cabeça um pouquinho mais aberta, mais uma folha em branco para receber, e depois, às vezes, vai ouvindo algumas coisas e vê que está aberto a ver que, na prática, as coisas têm variações, né? Uma coisa que eu insisto muito, Elson, assim, para todos os residentes, assim, quando eu vou falar, eu tomo cuidado quando eu vou falar da dinâmica, no sentido que eu não estou falando da dinâmica em detrimento da psicofarmacologia, da psicopatologia. É junto, né? Então, o que eu costumo falar para eles, que um conhecimento psicodinâmico, mesmo que você não vá usar a técnica, uma técnica psicoanalítica mais ortodoxa, nem eu uso, né? Eu acho que até só um parênteses final, acho que tem a psicanálise de você compreender enquanto teoria de compreensão e enquanto técnica de atuação, né? Então, eu falo muito eu acho que essa parte da teoria da compreensão, ela é útil para o psiquiatra mais clínico medicamentoso que tiver, porque ele tem uma relação transferencial com o paciente dele. Isso vai ajudá-lo a entender muito melhor, com muito mais empatia, o paciente, se ele tem essas noções de psicodinâmica, se ele consegue fazer uma leitura do jogo ali, né? Sim. Entre a anamnese em que você vai buscar os sintomas e você formular um diagnóstico, propor um tratamento, o paciente realizar um tratamento, tem milhões de outras coisas acontecendo ali na relação. Sem dúvida. E que vão influenciar muito no sucesso desse tratamento. E já que você fez um parênteses, eu vou fazer outro parênteses. Você acha, Salvador, que é possível você ter essa compreensão enfim, psicodinâmica, estudando, fazendo grupos de estudos? Ou você acha que é fundamental uma análise pessoal, uma terapia pessoal? Assim? Você acha que é possível ter essa percepção sem uma experiência pessoal de terapia? Eu acho que tem vamos dizer que tem espaços que contribuem para isso. Eu acho que quando você está atendendo pessoas como nós, assim, a questão da análise pessoal,
é fundamental. Você não precisa fazer a vida inteira, mas em algum momento, né, para você, eu acho então que não substituiria. Acho que a análise pessoal, algum estudo teórico, né, eu acho que se complementam nisso, né? Eu acho fundamental essa parte do atendimento. Né, eu até perguntei isso, eu já imaginava a resposta assim, mas até para reforçar, assim, é importante mesmo a gente ter essa experiência de ser cuidado, né, emocionalmente também, né? Essa experiência isso nos molda, né? Tem aquele arquétipo do curador ferido, né? Do Kiron, centauro, com as chagas no dorso. E, de certa forma, quando a gente escolhe a nossa profissão, tem um pouco isso, né? O que nos traz para essa escolha? Um pouco são as nossas próprias feridas, né? Não sei se você concorda. Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende muito com os pacientes também, né? Na nossa experiência, tudo. Acho que a questão empática, né? Como é que a gente vai ajudar o outro se a gente não sabe o que é sofrimento, né? Como é que a gente, se não tem empatia, a gente não vai conseguir, não andamos, sem dúvida. Não, e eu adorei essa sua última formulação, assim, de que está aberto a aprender com o paciente, com a realidade, assim, né? Com o que se apresenta, né? Aprender com os pacientes e aprender com os familiares, né? É muito frequente, especialmente mais jovem na carreira, assim, vendo a minha história mesmo, você ser um pouco, até desvalorizar o conhecimento da família, né? E achar que aquilo que você vai dizer vai ser mais eficiente. E, no fundo, depois você aprende que você estava errado. Sem dúvida. Esse é um dos primeiros. Quanto mais cedo a gente tem esse aprendizado de ouvi-los, melhor vai ser para a gente, viu? Salvador, muito obrigado, viu, pela conversa, adorei. E vou ficar te enchendo a paciência aí para o livro, hein? Olha, vamos lá. Eu acho que vai me ajudar a se mexer e é bem-vindo. E, Elson, muito obrigado pelo convite. Eu tenho um grande afeto aí por toda essa história aí da escola, do departamento, as pessoas. Acho esse espaço muito como você conduz, né? Já tenho uma ideia super legal de você, assim como sua postura, como pessoa aí no departamento, e gostei muito aqui da oportunidade de conversar com você. Não, foi ótimo, Salvador. Um grande abraço, viu? Abraço, tchau.